Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde, cheinho de informações para você. O tema de hoje é transplante de órgãos. Santa Catarina tem um sistema que é considerado modelo internacional. A taxa de doadores aqui é de mais de 45 por milhão, enquanto a média nacional é de cerca de 17. Só no ano passado foram realizados mais de 1.200 transplantes no estado. Todos os detalhes a partir de agora. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Joel de Andrade, médico coordenador da SC Transplantes. Dr. Joel, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer é meu. O que faz de Santa Catarina referência quando o assunto é transplante de órgãos? Olha, a resposta a essa pergunta nos remete a uma saída do que é normalmente o tema saúde exclusivamente. Nós fizemos há mais de 10 anos a opção por um modelo de gestão. Os sistemas de transplante se organizaram de determinadas formas no mundo e há quase 30 anos o modelo espanhol é o melhor modelo de gestão de transplantes do mundo. Eles têm os melhores números, a melhor doação, os melhores transplantes. E nós tivemos, por volta de 2008, a oportunidade, no início de 2008, de conhecer esse sistema, de ver o que dele poderia ser trazido e aplicado à realidade de Santa Catarina. Inicialmente sempre houveram os que disseram, não, isso não é possível. É demais. Espanha é Espanha, Sim, é outra população, realidade. outra realidade. E nós insistimos que não, que era um modelo e que como tal poderia ser implementado em Santa Catarina. E de fato, ano a ano, fomos implementando 7 passos que trouxemos da Espanha como recomendações de implementação. Muitas na área de educação, de treinamento dos profissionais de saúde, na área de gestão, de pagamento da coordenação de transplantes, mas de pagamento com metas, com objetivos a serem cumpridos, como na Espanha, de relação com a imprensa, enfim, componentes de um sistema que passa a funcionar como qualquer outro subsistema de saúde. E, para nossa surpresa, de uma certa forma, o modelo encaixou perfeito. O que eles conseguem fazer na Espanha, nós conseguimos fazer em Santa Catarina, tal e qual. A ponto de, você recentemente falou dos números, nós temos os números de 2019 da Espanha. A Espanha atingiu 48,9 doadores por milhão de população e Santa Catarina atingiu, no ano de 2019, 47,4, quer dizer, praticamente empatados. E levando ainda em consideração que a Espanha tem doador em coração parado, que é uma modalidade de doação que nós não temos e que nos coloca em desvantagem em relação à Espanha. Exatamente. Santa Catarina está muito bem. Exatamente. Inclusive, toda a questão do transplante no estado é feito pela SC Transplantes, pela central, né, que é considerada hoje a melhor central do Brasil. A SC Transplantes completou ano passado 2 décadas, né? O que representa isso? Olha, tem vários pontos a serem analisados, várias questões a serem levadas em conta, né? Finalizando novembro do ano passado, na transição de novembro-dezembro, nós tivemos um encontro em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, na verdade, no município de São José, foi a sede do evento, que foi um fórum internacional de coordenação de transplantes, que contou com a presença de 22 unidades da federação, mais a melhor experiência norte-americana, a experiência da Organização Nacional de Transplantes da Espanha, a experiência argentina e alguns colegas que vieram de outras regiões. E para nós ficou muito claro, quer dizer, o que nós elaboramos nos últimos anos e viemos aplicando com racionalidade, sem extrapolar a questão de recursos. Quer dizer, às vezes soluções caríssimas podem resultar em bons resultados. Mas o mais interessante do SC Transplantes é que as nossas soluções, elas são baratas, elas são voltadas para a formação dos coordenadores hospitalares de transplantes. Nisso eu acho que a gente pode explorar um primeiro ponto que é um gol do SC Transplantes. Nós desde muito entendemos que a grande questão envolvida em doação de órgãos não era propaganda, a propaganda feita no marketing tradicional. Era, sim, o investimento no treinamento dos profissionais de saúde que atuam nos hospitais. Capacitação é fundamental. Capacitação, né? Claro. Não adianta nada uma família estar convencida
que vai doar os órgãos, se no momento em que ela procura o hospital, ela não encontra profissionais capacitados a fazer o diagnóstico de morte cefálica, a interagir com essa família de forma a tirar todas as dúvidas necessárias e inerentes a esse processo de doação e transplantes. Então, nós fomos investindo em cada uma dessas etapas. Basicamente, o processo de doação e transplantes é um processo que pode se dizer circular. Começa na detecção de um potencial doador. O profissional de saúde tem que, ao avaliar um paciente normalmente neurocrítico, ou seja, um doente crítico, grave, com doença neurológica, avaliar se ele tem um potencial de morrer. A partir dali começa a detecção e depois segue esse processo com o diagnóstico de morte cefálica, com a manutenção do potencial doador, que nada mais é do que medidas clínicas que fazem com que, nesse processo, os órgãos se mantenham em qualidade suficiente para que sejam doados, né? Os rins têm que estar urinando, o pulmão tem que ter boa troca. Então, nós vamos tomando as medidas clínicas para manter em boas condições. Informando a família a cada passo é fundamental. Quer dizer, as famílias maltratadas, negligenciadas nos hospitais, são tradicionalmente aquelas que negam qualquer possibilidade de doação. Claro, não lhes deram nada. Como podem impedir a doação de órgãos? Nós treinamos os profissionais, hoje mais de 1.000 profissionais de Santa Catarina, para que eles conversem com as famílias, que acolham, que se aproximem, que apoiem. E nós temos do outro lado, quando a questão da doação se coloca, um retorno maravilhoso das famílias. Nós tivemos períodos de 2019 com 92% de autorização das famílias, 88%. Nossa, isso é um número fantástico. São números absurdamente bons. Mas isso porque vocês investem no treinamento das pessoas para que elas possam... porque é um momento delicado para a família, a morte de um parente, de um ente querido. Muito delicado. Como é que você vai abordar? Quer dizer, é uma morte encefálica, né? Isso, é isso. Exatamente. Ou seja, não tem volta realmente. Então, assim, até que a família entenda todo o processo, entenda tudo isso, precisa ter uma conversa assim muito bem elaborada, né? Se essa conversa é feita com ingredientes fundamentais, empatia, humanidade, com sinceridade, com autenticidade, a família percebe, se sente segura. E ela se sente segura em relação às informações que são dadas. Uma informação de que a morte é irreversível, dada de forma negligente, pois não gera nenhum impacto na família. Ou pode gerar o impacto da dúvida, o que estão querendo dizer com isso? Bom, e o que nós temos treinado as pessoas e temos observado um efeito maravilhoso é justamente o contrário. Cada vez melhor contato com as famílias, cada vez melhor entendimento, e isso gera um fenômeno que eu sinceramente não imaginei nesses quase 15 anos à frente do SC Transplantes. Hoje nós temos quase uma fila de famílias que nos procuram para dar o testemunho de como foi a relação deles com os profissionais de saúde nesse momento. Quer dizer, além de doar, querem doar tempo e emoções adicionais contando como foi essa relação. Que são momentos, inesquecíveis. Não tem, porque a gente consegue entender a solidariedade de alguém que está muito bem e resolve ajudar em alguma causa. Mas a gente está falando de pessoas que, na fase aguda da perda de alguém que amam, elas recebem a notícia da morte, sublimam aquela dor e estão dispostas a doar parte do corpo daquela pessoa amada para que outras pessoas vivam e para que outras famílias não tenham as mesmas perdas que elas acabaram de ter. Quer dizer, é solidariedade elevada a uma potência que não tem tamanho. E um doador pode ajudar mais ou menos quantas pessoas em média? Essa pergunta veio muito à moda esse ano que passou por conta da morte do apresentador de TV e muita gente dizia não, é impossível, é impossível. Na verdade, funciona mais ou menos assim. Os órgãos, um doador pode doar os 2 pulmões, o coração, o fígado, os 2 rins, o pâncreas e o intestino. Nós temos aí 8 órgãos que podem salvar vidas. E depois vem os tecidos oculares, as córneas, as escleras, e depois a gente tem ainda as válvulas cardíacas, quando o coração não é utilizado para a válvula, a pele, que é retirado e ela é doada por cada área, cada centímetro quadrado necessitado no corpo do doador, e por fim vem os ossos. Aí realmente um adulto, eu tenho 93 quilos, um adulto de 93 quilos talvez tenha
mais de 1,5 kg, 2 de tecido ósseo disponível para doação. E esse tecido ósseo disponível para doação, uma vez removido, ele pode ser preparado e triturado em porções de 1 grama. Então, a potencialidade de ajudar pode se estender a 50, 100, 200, 300 pessoas, na dependência de como o osso foi retirado, preparado, digamos assim, né? Preservado. Mas o tradicional é que órgãos, pois por volta de, numa doação que funcione muito bem, 5 órgãos sejam retirados e implantados. 6. Não é comum que exceda esse número. Doutor, ainda falando com relação às famílias, né, muitas às vezes dizem não, porque a gente tem alguns mitos aí, por exemplo, de que quando você retira os órgãos, você tem que enterrar o seu ente querido com um caixão fechado, né? E a outra questão é que o senhor já esclareceu com relação à morte encefálica, que há a possibilidade da pessoa voltar, então vamos dizer não, porque senão eu vou estar tirando a chance de ela voltar à vida, né? Então são 2 mitos, na verdade, né? Existem muitos, né? Eu te diria assim, um dos que eu acho mais curiosos é que não vamos doar os olhos, porque ela vai precisar dos olhos para entrar no céu. Bom, na verdade, cada pessoa com o seu credo. Sim. Mas o que eu realmente acredito, e na minha experiência desses anos, eu acho que é fundamental, é que se entenda que não há nada mais efetivo para ajudar em quaisquer dúvidas que o familiar tenha do que um profissional de coordenação de transplantes muito bem treinado. Treinado nesse universo de perguntas, nesse universo de dúvidas, treinado em outras questões que às vezes precisam ser melhor entendidas. Às vezes não é que a família não quer, a família está buscando um motivo para dizer não, baseado numa questão que é um mecanismo de defesa que nós temos no início do luto, que se chama negação. Eu não acredito que aconteceu isso com meu filho. Portanto, eu nego qualquer possibilidade relacionada a isso. Você imagina, eu tenho um filho de 17 anos, uma menina de 13 anos, imagina se despedir deles no café da manhã e à noite encontrá-lo no hospital e depois, horas depois, ter que tomar decisões acerca de doação de órgãos, tudo isso. Isso é muito agudo, é muito absurdo, né? Então, o profissional que está bem orientado, ele sabe diferenciar o que é negação do que é mito, do que é preconceito, do que é informação incorreta e sabe colocar tudo isso dentro de uma forma adequada para oferecer às famílias. Eu lidei com famílias com várias crenças diferentes e em várias situações e sempre levei essa impressão de que a experiência do profissional é o mais fundamental. Eu nunca vou me esquecer de uma situação concreta que aconteceu comigo. Eu estava lidando com uma transferência de um menino adolescente de uma cidade para outra, do norte para o nordeste de Santa Catarina, e do outro lado do telefone era um pastor. E ele dizia que acreditava no milagre e que ele não queria que o filho fosse transferido por acreditar no milagre. E em nenhum momento eu desrespeitei a opinião dele, em nenhum momento eu fustiguei, eu simplesmente ofereci uma série de argumentos e terminei dizendo que em quase 20 anos como médico, eu nunca tinha visto o milagre ao qual ele se referia. Mas eu imaginava que esse milagre pudesse acontecer. E como a gente estava transferindo para terminar a documentação da morte cefálica, que eu apelava a ele que autorizasse essa transferência. Com a morte cefálica documentada, a gente então poderia conversar sobre outros desfechos. Ele autorizou e no outro dia ele foi a pessoa que assinou a autorização para que o sobrinho fosse doador. Então, se você tem jeito, tem conversa, se você deixa de lado a ironia, se você deixa de lado os preconceitos, as coisas acontecem de forma mais fácil. As coisas andam melhores. Doutor, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, claro, para um rápido intervalo e a gente volta então na sequência com muito mais informações para você sobre esse assunto tão importante que é o transplante de órgãos. Até mais. Estamos de volta com Nossa Saúde, que hoje entrevista o Dr. Joel de Andrade, médico coordenador da SC Transplantes. E a gente continua a falar aqui sobre o tema. Doutor, hoje qual é a fila de espera em Santa Catarina por um transplante de órgãos?
mais ou menos temos 600 pacientes divididos entre as diversas cotas, rim, fígado, pâncreas, coração e tecidos, né? Basicamente tecido ocular e tecido ósseo, que são os que nós transplantamos mais. E essa fila, ela em nenhum momento representa para qualquer paciente uma espera que seja superior a 1 ano. E algumas vezes o paciente é inserido na fila no mesmo dia e sai da fila no mesmo dia. Em rápidas palavras, faço questão de explicar isso. A fila de córnea é uma fila indiana. Se existem 10 pacientes na minha frente, precisam que 10 transplantes sejam feitos para que chegue a minha vez. A fila de rim, ela é uma fila onde os pacientes estão digamos assim, os bilhetes num recipiente com seus códigos genéticos, e quando aparece um doador, eu tipifico a genética daquele doador e vou em busca do receptor geneticamente mais compatível. O primeiro, rim direito, o segundo, rim esquerdo. Então já aconteceu mais de uma vez que o tempo de espera por um rim no estado de Santa Catarina não excedeu a poucas horas, desde a inserção do paciente até a chamada do paciente para transplantar. E o fígado é uma equação diferente, chama MELD, é uma equação de gravidade da doença, em que o paciente vai sendo transplantado à medida que ele está mais grave em relação aos demais. Então, à medida que existem as doações, nós temos os receptores tipificados por gravidade. O receptor mais grave recebe o fígado, o próximo fígado vai para o segundo receptor mais grave. E quando um desses perde o fígado numa hepatite fulminante ou num retransplante agudo, porque o transplante não deu certo e precisa de outro, ele vira prioridade número 1 na frente de todos os demais na região, e o primeiro fígado que aparece vai para ele para salvar a vida. E quando os órgãos não são aproveitados em Santa Catarina, vocês enviam para outros estados? Como é que funciona isso? Sempre que existe excedente de órgãos, seja por tipo sanguíneo, por exemplo, o tipo sanguíneo B e AB, nós temos poucos receptores no estado, seja porque simplesmente o órgão não foi aceito no nosso meio, automaticamente a gente oferece para a Central Nacional de Transplantes em Brasília, que tenta realocar regionalmente primeiro e depois nacionalmente. Isso acontece quase que cotidianamente com rins e com fígados, e a gente tem orgulho de dizer também que é o estado do Brasil que mais oferece órgãos para transplantes para o Sistema Nacional de Transplantes. O senhor falou da questão da compatibilidade, então é importante a gente dizer, né, que para haver o transplante é preciso que doador, obviamente, e receptor sejam compatíveis. E esse exame de compatibilidade ele é feito pelo Laboratório de Imunogenética do EMOSC, que é o único do estado a realizar esse serviço. E a nossa equipe foi até lá para conferir esse trabalho. Dá só uma olhada. O Laboratório de Imunogenética do EMOSC é o único do estado credenciado pelo Ministério da Saúde para realizar exames de histocompatibilidade. A Leila Damolin Pereira é bioquímica e responsável pelo laboratório. Ela explica como o estudo é feito e destaca que, se tratando de órgãos sólidos, o laboratório realiza exames de rim e pâncreas. A gente faz a tipagem HLA do doador falecido e nós cruzamos as células desse doador com os soros dos receptores que estão na nossa soroteca. Então, todos esses receptores da lista de espera de rim do estado de Santa Catarina, né, através de um ranking selecionado pela Central de Transplantes, nós fazemos essa prova cruzada e liberamos os resultados. O laboratório existe desde a década de 90. Os profissionais realizam cerca de 3.000 exames por mês, tanto de receptores que estão na lista de espera, como de doadores vivos e falecidos. O laboratório de imunogenética participa com os exames de histocompatibilidade, mas o EMOSC também participa com a sorologia toda desses doadores, como a tipagem ABO desses doadores. Então, é todo um meio, é uma equipe muito grande envolvida no transplante, né? E é um trabalho muito legal, muito gratificante. A gente sabe que é muito, né, ver a vida, né, lá do outro lado, é muito interessante mesmo. Mas a gente fica no meio do processo, né? A gente sabe que sem o qual não funcionaria nem uma parte nem a outra, e é muito interessante.
Para realizar um transplante de medula, é necessário que haja total compatibilidade entre doador e receptor. Caso contrário, a medula é rejeitada. O Brasil possui o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo. A Roseli Sandrin é assistente social do EMOSC e destaca a atuação de Santa Catarina neste cenário. São cerca de 350 mil pessoas cadastradas como doadoras no estado. Para se cadastrar é muito simples. Nós vamos fazer um cadastro dessa pessoa através do... Ela tem que apresentar um documento de identidade, a gente cria esse cadastro, a gente faz o interfaceamento com o INCA, que é onde fica o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, e nós coletamos uma amostra de 5 ml. Pronto, está feito o cadastro, nós vamos, aí nosso laboratório de imunogenética, ele retira as informações pertinentes, que são solicitados pelo HLA, e nós informamos também o redome desses dados. E aí, a partir daí, então, o doador está dentro do cadastro, os seus dados estão lá, e havendo uma possibilidade, ele é convidado a vir fazer a doação. Quando a pessoa entra aqui no EMOSC para se cadastrar como doador de medula óssea, ela está doando esperança, na verdade. Ela está ampliando um cadastro que lhe é de consulta internacional, para depois, aí sim, se ela for compatível, ela realmente doar vida. Doutora, a gente viu então na reportagem, né, o trabalho que é feito por esse laboratório, que é o único do estado a realizar os exames de compatibilidade, um trabalho de extrema importância e trabalho de excelência também, né? De muita excelência, cada estado adota o seu modelo. O vizinho estado do Paraná tem 6 ou 7 laboratórios de imunogenética, nós temos um só, dentro do Hemocentro Público Estadual, e a gente tem muito orgulho dessa opção, porque o trabalho é feito dentro de uma competência rara. Nós usamos o EMOSC não só para isso, todas as sorologias que são usadas para validar os doadores são feitas ali também, mas o laboratório de imunogenética é fundamental porque é através desse trabalho que a gente pode selecionar os pares doadores e receptores, especialmente de rim, onde o HLA é um elemento que está sempre presente e sempre foi feito esse trabalho com uma qualidade extremamente elevada e sem problemas de nenhuma natureza. Ainda falando sobre estrutura, como é que está a estrutura dos hospitais de Santa Catarina para fazer esse trabalho todo de transplante de órgãos? A gente também tem evoluído bastante, né? Hoje somos mais de 50, precisamente 53 hospitais que em algum momento já deram algum doador para o sistema estadual de transplante, e temos transplantes ocorrendo hoje na região oeste, no Hospital Regional do Oeste, transplante de rim, transplante de fígado, coração, pâncreas, e fígado, rim, coração e pâncreas no Hospital Santa Isabel em Blumenau, que é a nossa principal referência de transplantes no estado, cidade a capital catarinense, ano, né, de transplantes, capital catarinense dos transplantes, exatamente. Jaraguá do Sul com programas de fígado e rim, Joinville com programas de fígado e rim, em Florianópolis programas de fígado no Hospital Universitário e rim no Hospital de Caridade nesse momento, e Criciúma com programa de transplante de rim recém-inaugurado nos últimos dias do ano passado. Fizeram o primeiro transplante, o paciente já teve alta com um resultado muito bom. E outros 20 e tantos serviços de transplante de córnea que estão espalhados pelo estado, vários coincidem com as instituições que eu acabei de mencionar, e alguns tantos de transplante de tecido ósseo. Ou seja, nós temos uma estrutura bastante boa, sólida, que vem crescendo ano a ano. Existem pelo menos mais 2 projetos de transplantes de órgãos em Santa Catarina, transplantes que já fazemos e transplantes que ainda não fazemos. Não podemos deixar de citar o transplante de medula óssea, que hoje já se faz o halogênico, também no EMOSC, CEPOM. E queremos crescer ainda mais, há necessidade de aprimorar para que a gente possa utilizar ainda mais os órgãos que são doados pela população catarinense. Agora também é importante esclarecer, né, que a gente falou muito do doador que está em estado de morte encefálica, porém nós também temos doadores que podem doar seus órgãos em vida. Sim.
e tem importância nos programas de transplante renal, especialmente, já nos programas de transplante hepático, pulmonar, pancreático, são situações bastante mais limitadas, mas a cirurgia de doação de um transplante de rim, ela é muito tranquila, ela é muito bem aceita e são procedimentos que ajudam a combater esse problema da falta de transplantes em quaisquer sociedades. É curioso, em Santa Catarina, nos últimos 15 anos, à medida em que os doadores falecidos eles foram aumentando, recuou o número de transplantes feitos com doadores vivos. A impressão que se tem, não é algo pesquisado, mas é que os médicos nefrologistas deixam o transplante intervivos para uma segunda chance e vão priorizando como primeira o transplante com doador falecido, já que o número é tão grande, né? Para entender que número grande é esse, nós temos um pouco mais de 300 pacientes em fila e tivemos 332 doações de rins no ano passado, que multiplicado por 2 dá 664 rins disponíveis para transplante. Então, realmente é uma ótima chance para o paciente receber já como primeira opção um transplante do doador falecido. Mas não devemos esquecer a possibilidade do doador vivo. Eu queria um depoimento seu, pessoal, doutor Joel, com relação... O senhor trabalha mais de 15 anos nessa área, né, com relação às pessoas que estão lá realmente numa fila, dependendo de um órgão para uma vida com maior qualidade, até às vezes para a vida mesmo, né, de qualquer forma. Como é que o senhor vê isso e como é que é acompanhar de repente uma pessoa que estava lá prestes a de repente morrer e receber um órgão e está vivendo hoje com uma qualidade de vida incrível? Bom, o que posso dizer é que eu sou extremamente grato pela oportunidade em vida de ter trabalhado com isso. Eu sou médico intensivista, sempre trabalhei em situações extremas, mas esses últimos 15 anos eu tenho trabalhado vendo exatamente o que você descreve. Pacientes entrarem em condições extremas no hospital, serem transplantados e saírem muito bem. E nos contarem coisas como nos contou um colega de imprensa chamado Mafalda, que não é que está vivendo um período muito bom, que está vivendo talvez o melhor período da vida. E o primeiro transplantado de fígado do Hospital Universitário da Federal de Santa Catarina, Nilson, diz isso. Doutor, não é que eu estou vivendo bem, eu estou vivendo os melhores anos da minha vida, eu estou dançando as melhores músicas da minha vida. Que incrível. Então, isso tem um valor supremo, ligado ao fato de que a gente sabe que essas pessoas estão vivas pelo ato e pela solidariedade de outras pessoas que, transpondo as dificuldades e a dor da morte de um ser querido, pois resolveram ser solidárias, me parece muito mágico viver nesse mundo que eu estou vivendo. Para encerrar então essa nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor deixaria para as pessoas que estão em casa, né, com relação à doação de órgãos? Uma mensagem bem clara, que cada um examine a sua consciência em relação às pessoas que ama. Se eu gostaria que o meu filho, que a minha filha, que a minha esposa, que o meu pai, que o meu irmão, que o meu amigo, se eu gostaria que ele tivesse a oportunidade de doar, pois eu já defini, eu sou um doador de órgãos. E se eu sou um doador de órgãos, eu tenho que comunicar à minha família, porque ela é a única segurança de que eu vou ter os meus órgãos doados em vida. E é simples assim, examina a tua consciência, vê o que você quer e, decidido, fale com a sua família. As famílias nunca contrariam uma opinião declarada de algum indivíduo. Se você é um doador de órgãos, fale com a sua família. Se você tem um doador na família, respeite a vontade dele. Muito obrigado. Muito bem, doutor. Essa entrevista maravilhosa. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter trazido para a gente tantas informações importantes e por ter deixado essa mensagem fundamental, né, de que doar órgãos é salvar vidas. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço, sobretudo, a população catarinense que tem atendido a esse convite e dado exemplos de solidariedade nesses últimos anos. E assim, então, a gente vai encerrando o nosso Saúde de hoje. A vocês, muito obrigada pela participação e até uma próxima.